Olá, caríssimos internautas, tudo bem? Olha só, estamos começando o nosso primeiro vídeo de revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio e, é claro, os vestibulares tradicionais. Eu sou o professor Helder Carneiro e vou te dar dicas para facilitar a sua preparação e, é claro, o seu sucesso, tá bom? E não esqueça, tá certo? Se for possível, dá uma curtidazinha nesse vídeo, ajuda o canal a ficar mais forte, tá bom? E compartilha para os seus amigos. Valeu! Vamos começar a nossa primeira aula e o tema de hoje é Introdução ao Estudo do Histórico. Vamos lá! Muito bem, vamos agora falar um pouquinho sobre ciências humanas. Afinal de contas, você que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio vai fazer uma prova de ciências humanas, não é? Enfim, meus amigos, o que é e quais são os objetivos das ciências humanas? Bom, a própria expressão ciências humanas, ela designa uma gama de estudos organizados, né, pessoal? Cujo objetivo central é estudar o ser humano. É claro, estudar o ser humano, pessoal, né, na sua totalidade. Estudar o ser humano, né, justamente no seu aspecto político, no seu aspecto psicológico, no seu aspecto cultural, no seu aspecto social, enfim, né, em todos os seus aspectos. Eu diria até na sua própria plenitude. E é claro que as ciências humanas ela é composta por uma gama de ciências, de áreas do conhecimento que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, como por exemplo a própria filosofia, a sociologia, a história, que é o nosso objeto de estudo central. Mas antes de falar sobre história, vamos falar um pouquinho sobre estas outras ciências rapidamente para que você possa ter aí uma compreensão mais ampla. Vamos começar pela filosofia, né? Você certamente na sua aula no colégio deve ter estudado e deve ter visto que a filosofia ela busca construir questionamentos sobre a relação do homem com o conhecimento. Inclusive, existe uma área da própria filosofia que vai ser a responsável por isso. É o que nós chamamos de epistemologia. Além disso, as problematizações de questões essenciais que estão além do mundo material, que é estudado pela metafísica, e de questões morais a respeito do comportamento humano, que é o que nós chamamos de ética. Inclusive, assuntozinho que está caindo muito nos concursos públicos por aí, tá certo? Então, a filosofia tem esta proposta. Já a sociologia, que certamente também você tem estudado bastante para o Exame Nacional do Ensino Médio, a sociologia, enquanto ciência, ela nasceu lá na Europa no século XIX como uma disciplina, meus amigos, que tentaria compreender as profundas transformações sociais ocorridas, na Europa industrial. Como todos nós sabemos, depois do advento da Revolução Industrial, as mudanças provocadas na sociedade foram realmente drásticas. E era importante compreender esta vida social em uma sociedade pós-industrial. Enfim, de fato, a sociologia enquanto ciência, ela se desenvolve aí nesse contexto, o contexto do século XIX. Mas é bem verdade que temos que compreender, meus amigos, que a preocupação humana de entender o funcionamento da sociedade é algo que é mais antigo do que o próprio surgimento da sociologia, não é verdade? Vem lá da Grécia Antiga essa preocupação, esse desejo humano de se compreender a vida social. Então, a sociologia tem este papel crucial. Bom,
E a história, que é o nosso objeto de estudo realmente magnífico, tá certo? A história, ela, como nós sabemos, ela nasce lá na Grécia Antiga com o grande Heródoto. E olha que, né, ela nasce com o objetivo de investigar o passado, né, criar uma memória social sobre os eventos decorridos. Enfim, é muito importante que você conheça tais conceitos para que a gente possa, né, dar início a essa aula que é bem introdutória, tá bom? Enfim, e a história enquanto ciência, hein, pessoal? A história é uma ciência ou não é? Bom, na verdade, é sim, história é ciência. Agora, veja bem, a história é uma ciência diferente das outras ciências que você conhece. Certamente, quando, né, por exemplo, o professor de física, ele está dando uma aula e de repente um aluno tem uma determinada dúvida sobre o assunto, o professor de física muito bem pode levar esse aluno a um laboratório de física da escola e lá efetuar experiências para comprovar aquilo que o professor está falando. Ou seja, é crucial importância percebermos que o método, né, meus amigos, o método utilizado pelas ciências da natureza, como por exemplo a física, a química, é um método totalmente diferente daquele que o historiador vai utilizar na ciência histórica, tá certo? Por exemplo, se o professor de história ele está explicando um determinado fato e de repente o seu aluno ele não compreende, fica bem difícil o professor de história levar esse aluno ao laboratório de história do colégio, né, e dizer, calma aluno, vamos aqui repetir a experiência para que nós constatemos o que está sendo dito. Enfim, né? Enfim, de fato, percebemos que a metodologia utilizada é uma metodologia totalmente diferente, até porque o nosso objeto de estudo, ele não é passível de experimentações, ele não é passível de comprovações laboratoriais. Então é importante que você, caro aluno, que vai fazer o exame nacional, que vai fazer os vestibulares tradicionais, perceba que, né, a história, ela trata de fenômenos que não se repetem e são impossíveis de comprovação experimental. Agora, não é por isso que o estudo histórico, ele não tem aí, pessoal, credibilidade, que ele não tenha uma seriedade. É claro que o historiador ele vai utilizar ferramentas, métodos, que vão dar todo o rigor e o caráter científico à sua pesquisa, tá certo? É muito importante percebermos isso. Bom, sabendo dessas informações, agora a gente pode até falar sobre a definição de história. Que olha, já vou logo adiantando, definir história não é das tarefas mais fáceis, até porque, né, cada historiador tem uma forma muito peculiar de definir história. Então, podemos definir história de várias formas. É a ciência que estuda o passado para compreender o presente. É a ciência, né, que estuda a ação humana no tempo. Enfim, meus amigos, eu tenho certeza que se você pegar 10 livros de história diferentes e for olhar a definição de história, certamente você encontrará 10 definições bem diferentes, até porque é de crucial importância percebermos que, né, cada historiador ele vai dar, né, uma definição, a sua visão peculiar. E outra coisa, né, existem diversas formas de escrever a história. E para entendermos essas formas da escrita de história, vamos aqui agora falar sobre as correntes historiográficas que surgiram, pelo menos, é claro, as mais importantes, aquelas que poderão
cair no nosso Enem ou nos vestibulares tradicionais. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas correntes historiográficas do século XIX. E é claro, vou começar com a corrente positivista ou história positivista, tá certo? É muito importante você perceber que, esta corrente ela vai utilizar a metodologia das ciências da natureza lá nas ciências humanas também, meus amigos. E é claro, já que eu estou falando do positivismo, vamos aqui deixar bem claro que o positivismo foi esta corrente filosófica, essa doutrina filosófica que se desenvolveu no século XIX, e um dos grandes responsáveis por ela foi o filósofo francês Auguste Comte. Olha, que ele era tão apaixonado, pela metodologia das ciências da natureza, que ele mesmo chamava o positivismo de física social. E olha, para a história positivista, a função da ciência histórica seria o quê? Seria basicamente resgatar o passado para que a sociologia pudesse descobrir as leis que regem a sociedade. Então, não esqueça desse detalhe. A história positivista, ela tem características que podem ser cobradas de você numa eventual prova. Eu vou aqui listar, digamos, algumas das principais características. Vamos à primeira delas. Olha, a história positivista, ela vai fazer o uso de documentos escritos e, é claro, os documentos oficiais. Helder, o que é o documento oficial? Documento oficial, meu caro, nada mais é do que aquele produzido pelo Estado, pelo governo, tratados, enfim, decretos. Esses são documentos oficiais. Então, a história positivista, ela só reconhece esse tipo de documento. Outra coisa importante que você não pode esquecer sobre a história positivista é que o historiador positivista, ele acredita que é capaz de acessar os eventos tal qual aconteceram, ou seja, de contar a história do jeitinho que ela aconteceu. O historiador positivista acredita que a forma como ele está contando é a forma exata, que aconteceu o fato. Então, essa é uma característica. O historiador também positivista, ele se mantém neutro. Ele acredita que ele tem que se manter imparcial diante dos fatos. E eu não poderia deixar de falar que a história positivista, ela também é chamada de história tradicional. É aquela, gente, história que vai privilegiar o nome de heróis, de grandes governantes. Enfim, essas são algumas das principais características do positivismo. Ok? Bom, uma outra corrente historiográfica que também poderá ser cobrado numa possível prova que você venha fazer é a famosa corrente marxista. E é claro, essa se desenvolveu lá no século XIX e tem como principal pensador este filósofo alemão que todos vocês conhecem, que é estudado nas universidades do mundo todo, o Karl Marx, tá certo? É importante ressaltar que Karl Marx, na sua doutrina, ele vai criticar fortemente o idealismo, ou seja, a ideia de que a matéria só vem depois da ideia. Até porque, como nós sabemos, Karl Marx, ele era materialista, ou seja, para ele, a matéria vem antes da ideia, tá certo? O marxismo, minha gente, como nós sabemos perfeitamente, ele vai enfatizar os fatores materiais, ele vai dar primazia aos fatores materiais e econômicos na construção do mundo social. É importante salientar que o Karl Marx vai desenvolver o que ficou conhecido como materialismo histórico, que vai periodizar a história humana de acordo com as características econômicas de cada sociedade, viu, galera? Então, não esqueça desse aspecto importante do marxismo. Para Karl Marx, compreender o processo histórico humano, era
necessário analisar as bases econômicas de cada sociedade, verificando as suas contradições. E olha, meus amigos, que ele também vai enfatizar bastante, né, que o que move a história, ou seja, o motor da história, era o que ele chamava de luta de classes, que desde o surgimento do homem, né, o homem sempre esteve numa luta de classes. Então essas características fazem parte, né, desta tendência historiográfica conhecida como marxismo. E a partir daí se desenvolve até o que nós, né, chamamos, ou melhor, o que é chamado de teoria do reflexo. Para sintetizar bem aqui, seria justamente aquela ideia que Karl Marx defende de que a superestrutura ela é um reflexo da infraestrutura. E o que seria superestrutura? Bom, seria a política, as leis, a educação, a religião, a cultura. Tudo isso é um reflexo da forma como o homem produz a sua vida material, ou seja, as suas formas de produção, aquilo que é chamado de infraestrutura, tá bom? Então, essa é a tendência marxista. Essas são algumas características que poderão ajudar você a acertar as questões do Enem. Uma próxima tendência, meus amigos, é justamente a escola dos análises, né? Vamos aqui, né, trazer algumas características para que a gente possa compreender a respeito dessa tendência. Bom, a escola dos análises ela vai ter um objetivo muito claro, muito básico. Ou seja, era combater a influência positivista em diversos campos das ciências humanas. Detalhe, galerinha, né? Ou seja, lá do final do século XIX. Ou seja, a escola dos análises ela vai sentar o pau, digamos assim, né? Ela vai criticar a influência positivista nas ciências humanas, em especial aqui na história, tá bom? Ela vai surgir a partir de uma revista lá em 1929, que foram organizados por dois historiadores conhecidíssimos, Lucien Febvre e Marc Bloch. E a revista francesa, a qual acabei de mencionar, é a Analyse d'Histoire Économique et Sociale, né? O meu francês ele está um pouco enferrujado, porém essa foi a revista que vai desenvolver, né, esse pensamento crítico, tá certo, ao positivismo. A escola dos análises ela vai tentar trazer um método que vai ampliar bastante o estudo historiográfico. A ideia de que a história ela é total, ela tem que dar conta de todos os aspectos da vida humana. A história dos análises ela também vai ter como característica uma maior interdisciplinariedade da história com outras disciplinas, tá certo? Ou seja, a história não trabalha sozinha, a história trabalha com auxílio de outras ciências. Eu me refiro à economia, eu me refiro à sociologia, à própria filosofia, à arqueologia, à paleontologia. Essas outras ciências, elas, né, colaboram bastante para que a gente possa realmente estudar a história. E é claro, meus amigos, o historiador da escola dos análises, ele vai sempre partir de uma problematização, e isso é uma característica importante. A gente vai ver que as características da escola dos análises são características diferentes das características da história positivista. Enquanto o historiador positivista, ele acredita que pode acessar os fatos tal qual eles aconteceram, na história dos análises, o historiador, ele sabe, ele tem consciência que jamais poderá acessar tais fatos tal qual eles aconteceram. Por quê? Porque o historiador não viveu aquele momento. O historiador, por mais que ele tente acessar, ele só vai conseguir se aproximar o máximo possível, mas nunca ele vai contar a história tal qual aconteceu, porque ele não viveu naquele momento. Enquanto o historiador positivista acredita que o historiador ele tem que se manter neutro, ele tem que se manter imparcial, o historiador da escola dos análises, ele tem consciência que ele é filho de seu tempo e ele tem sim a sua parcialidade. Então, é uma característica importante da escola dos análises. Eu poderia até dizer que uma das maiores contribuições da escola dos análises é, sem sombra de dúvidas, o fato dela ter ampliado, né, as fontes históricas. O que lá na história positivista só se considerava fonte, documento escrito e oficial, agora não, minha gente. Tudo
todo vestígio humano, tudo pode ser considerado fonte histórica. A fivela do cabelo de um adolescente que viveu no século XVII no interior do Ceará, por exemplo, né, seria um documento histórico diário, uma pintura rupestre, enfim, tudo isso pode ser considerado história. A ideia, né, de que tudo é história para a Escola dos Análises é um aspecto que é muito difundido nos livros de história. Beleza? Então, meus amigos, essas são as 3 principais correntes, né, as tendências historiográficas que poderão, porventura, serem cobradas de vocês, tá bom? Nas provas ou dos vestibulares tradicionais, ou do Exame Nacional do Ensino Médio. Bom, para fechar essa nossa primeira aula, vamos falar um pouquinho de periodização. Na história, periodizar é algo bastante importante até para que o aluno possa ter uma visão mais ampla. Periodizar é dividir em períodos, e a história da humanidade, como você muito bem sabe, ela é dividida em períodos. Existe uma divisão que é considerada a divisão tradicional. Ela foi feita justamente por aqueles historiadores positivistas, e ela divide a história humana em pré-história e história. Além dessa divisão clássica que você conhece, e eu só estou falando aqui para que a gente possa realmente deixar bem claras as coisas, mas eu sei que você conhece essa divisão, ainda existem as subdivisões. A pré-história, por exemplo, ela pode ser dividida em paleolítico, neolítico, idade dos metais. A história dividida em idade antiga, média, moderna e contemporânea. Essa divisão, ela é criticada por muitos historiadores, né, porque ela vai levar em consideração a maioria dos fatos, principalmente na subdivisão do período histórico, fatos ocorridos na própria Europa. Ou seja, ela vai tornar evidente o que nós chamamos de visão eurocêntrica da história, tá bom? Então, meus amigos, basicamente essa periodização, ela ajuda a gente a ter uma noção, né, da visão e dos fatos históricos, ok? Tranquilo? Bom, e é claro, finalizo aqui essa breve revisão, essas dicas importantes, falando que o homem sempre se preocupou em contar o tempo, daí o desenvolvimento de calendários, como todos vocês sabem, tá bom? Tranquilo, meus amigos? Bom, eu espero ter ajudado. O objetivo não é deixar o vídeo aqui muito longo, mas um vídeo, né, que traga as informações, aquelas informações que de fato poderão ser cobradas no vestibular. Beleza? Então, eu quero deixar aqui um forte abraço a você e até a nossa segunda aula. Lembrando que na nossa próxima aula vamos dar dicas de pré-história, ou seja, o que é que eu tenho que saber sobre pré-história para acertar as questões. Vamos lá! Até mais, gente! Tchau, tchau!